Oi, olá, eu sou Yara Baumgarten, estamos aqui na sede da Imagina Conteúdo Criativo para falar um pouco do nosso trabalho e das ações que estamos desenvolvendo nesses últimos tempos, já que recebemos da Prefeitura de Porto Alegre um incentivo referente à Lei Aldir Blanc, e aqui estamos compartilhando. Infelizmente não conseguimos fazer isso presencialmente, mas ainda bem que temos meios e canais para compartilhar de forma digital. Eu preparei uma apresentação, então eu vou dividir a tela para mostrar um pouco do meu trabalho. Meu trabalho como artista plástica e como pesquisadora, envolvendo teatro de bonecos, fotografia, artes visuais, e também mostrando um pouco como é que ficou atividades nessas áreas da cultura e da arte durante a pandemia. Como eu falei, eu sou artista visual, sou fotógrafa, tenho formação em jornalismo pela URGS, depois uma especialização em poéticas visuais pela Fevale e um mestrado em comunicação social pela PUC. E desde 2008, formei, junto com o Rodrigo de Marte, a Imagina Conteúdo Criativo, trabalhando com produção cultural, projetos de arte, projetos de cultura, projetos de educação, e também realizando os nossos próprios projetos em arte, tanto nas artes plásticas, quanto na música, na literatura, né, podendo desenvolver os nossos próprios trabalhos culturais. Nosso foco, muito importante, é a formação. Então, ações educativas, ações formativas. Aí está um exemplo, né, eu conversando sobre o meu trabalho na ESPM, na galeria da ESPM, e embaixo ali uma exposição foi feita no Festival de Teatro de Bonecos de Canela, que também é um outro espaço que é bem importante de ser utilizado de uma forma mais híbrida, né? Não apenas com o teatro de bonecos, né? Tentar levar outros tipos de atividades, então eles estão abertos a isso, a gente conseguiu fazer esse tipo de interação. Voltando um pouco ainda na Imagina, a gente desenvolve aqui inúmeros projetos desde manuais em literatura, de ficção, fazemos festivais de música, fazemos muitos trabalhos de produção em patrimônio cultural, patrimônio material. Então, nós temos uma gama ampla de interesses e acaba que temos que desenvolver todos os lados do balcão, né? Somos divulgadores de imprensa, somos produtores de conteúdo, somos criadores, então é um trabalho bem amplo, mas também bem complexo, né, de ter que lidar com os anseios da criatividade e também com as demandas técnicas e burocráticas. Então, falar primeiro questão da criatividade, né? Meu trabalho com teatro de bonecos e fotografia foi desenvolvido muito em função de que eu estava realizando uma especialização em fotografia e comecei a trabalhar o teatro de bonecos junto com essa conceituação de fotografia, de manipulação e também de vídeo digital e de stop motion. Esse trabalho foi chamado de imagens marionetáveis, e agora, com essas possibilidades de financiamento e de fundos emergenciais, eu consegui fazer um trabalho reflexivo sobre ele. Está aqui o link.
foi um artigo que foi feito para agora antiga, né, Coordenação de Artes Plásticas, agora Coordenação de Artes Visuais da Prefeitura de Porto Alegre. Então, um artigo, quem tiver interesse pode entrar e ver um pouco mais sobre esse meu trabalho, que, como eu disse, envolve teatro de bonecos, as máscaras, vídeos em stop motion. Outra questão muito interessante que eu comecei a desenvolver em relação ao meu trabalho de artes plásticas é essa questão de como utilizar o espaço expositivo, né? De não deixá-lo vazio ou subutilizado, ou como aproveitá-lo. Às vezes a gente passa num edital diferenciado ou que pega um lugar que não está exatamente propenso, ou é a primeira vez que ele vai ser transformado num lugar de artes visuais, e aí você tem algumas limitações, como nessa primeira foto, você não tem como furar a parede, você tem uma parede de pedra, ou você tem outras limitações que não são, você não tem liberdades, né? Então, como criar esse espaço, essa exposição dentro de um espaço que não é, de fato, um espaço expositivo, ou está sendo transformado, né? Então, aqui tem um outro link dessas reflexões, né, de como manipular o espaço expositivo. E seguindo nessa questão de hibridização de temáticas, eu passei para estudar um mestrado investigando, sim, o teatro de bonecos, o cinema e a televisão, outras tecnologias também, e fiz uma análise sobre o Muppet Show, o Frango Robô e o Pandorga aqui, que tem toda uma história de desenvolvimento feita por artistas gaúchos, né? Então é muito interessante, está no ar até hoje. Então, deixo o link da minha dissertação de mestrado, tá? Se também tiver interesse. De novo, como resultado de estar em casa pelas questões de pandemia, de não poder estar trabalhando fora, né? Porque, claro, se perdeu muito, né? Se perdeu muita possibilidade de ir e vir, muita possibilidade de prospecção de novos negócios, né? Então, foi também um momento de olhar para trás e ver o que se tinha para trabalho, né? Então, uma das coisas que eu consegui fazer nesse período foi também via lei de incentivo, via editais de auxílio emergencial, consegui fazer um e-book trabalhando com essa minha pesquisa de teatro de bonecos, focada, então, na televisão do Rio Grande do Sul. Era um trabalho que já tinha sido começado no meu mestrado, eu fiz um recorte, né, expandindo para que aparecesse um pouco mais dessa trajetória de grupos e de movimentos dentro do Estado, passando especificamente pela televisão gaúcha. O e-book está nesse link do Ixo, ou também no link do nosso site, né, da Imagina Conteúdo. Aqui botei os principais destaques, né? Nosso teatro de bonecos vem muito de uma experiência de imigração europeia, vindos trabalhadores e bonequeiros que começam a entreter, né? Aí vai se transformando de uma questão educativa para uma questão de entretenimento, vai surgir o TIM, né? Teatro Infantil de Marionetes, já em 1950 como grupo, né, de teatro, depois eles também vão para a televisão, já em 1960, outros grupos e atores, né, e bonequeiros começam com esquetes nos anos de 1970, com a organização da Associação Gaúcha de Teatro de Bonecos,
e os festivais de teatro, já nos anos 1980, começam a ter ainda mais interesse em programas, né? E o Pandorga se consolida como o programa mais longevo. Claro que tudo isso leva um baque, né? Toda a organização de cadeia produtiva de arte, de teatro, e de fotografia, e de espaços culturais leva um baque no momento em que são todos obrigados a estarem fechados e dificilmente conseguiram abrir novamente, né? Desde que se instaurou a pandemia em março de 2020. Busquei alguns dados, né? Segundo o trabalho da Michelle Rolim e da Silvia Abreu, que fizeram um mapeamento dos palcos gaúchos, são 96 teatros estruturados, né? No momento que elas pesquisaram. Então, são 96 teatros gaúchos fechados, espaços, teatros, né? Desses são 32 em Porto Alegre. Segundo o levantamento do Itaú Cultural, tivemos no ano passado, 2020, 690 mil postos de trabalho de cultura perdidos. De teatro, 97 mil empregos. É claro que tem outras áreas que não são tão organizadas, assim, com números, né? Os levantamentos são mais difíceis, assim, espaços como galerias de arte, né? Que sejam particulares, são mais difíceis. A gente acaba fazendo levantamentos por Facebook e tal, e recebendo notícias que vários fecharam também. Percebe-se uma produção artística e cultural na crise com o uso da tecnologia como mediadora, um aporte de dinheiro com editais emergenciais e leis de incentivo, que favoreceu muita gente, mas que precisam ser continuados, não apenas como uma emergência, né, mas como um projeto de prosseguimento, né, de governo e de política pública em arte e cultura, né? Então, a gente espera que não seja só por uma crise, né, ou por um quadro tenebroso, mas que se tenha um entendimento da importância da área da arte e da cultura. Notamos muitas ações coletivas e um sistema de cooperação e de diversificação da área, né? Outro projeto grande que foi feito, já estava sendo feito, mas que foi usado nessa época agora, foi o projeto federal de mapas da cultura. Esse projeto do site ali, mapas.cultura.gov.br, ele vem para substituir o chamado SNIIC, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, tá? Vocês estão vendo ali os dados do Rio Grande do Sul, mas eu vou falar os dados nacionais. Esse mapa, ele divide as ações em agentes, espaços, eventos e projetos, mas ele acaba transformando o sistema um pouco como um sistema colaborativo, no qual a pessoa tem que entender do sistema, né? É um pouco como se fosse a Wikipedia, no qual você, agente individual ou coletivo, precisa se cadastrar, mas a gente não recebe um indicador, a gente não recebe um dado, né? Não tem, foram excluídos levantamentos disso, eu tive que fazer os levantamentos
por mim mesma, só recebe o dado geral. Então, agentes cadastrados no Brasil de cultura, 92.514 espaços cadastrados, 22.154. Isso entra espaços públicos, bibliotecas, museus, espaços privados, gente que errou e se cadastrou 2, 3 vezes, pessoas que precisam trabalhar em mais de uma cidade, né? Então, não tem como saber o quanto da veracidade, né? No Rio Grande do Sul, 2.773 agentes e 1.693 espaços de arte. No âmbito de artes visuais, 277, artistas de teatro, 284, e 184 fotógrafos em 497 municípios e 11 milhões de habitantes. Desculpe, eu errei o acento de milhões. Mas, então, a gente vê que não é um mapeamento condizente com a nossa capacidade de agentes culturais e de agentes criativos, né? Com certeza temos muito mais pessoas que podem trabalhar. O que eu quero levar em consideração é que esse mapeamento, ele vai servir como norteador dos próximos editais, tá? Em todas as esferas públicas. Então, tivemos agora uma onda de editais simplificados, mas os próximos editais vai ter que passar por esse tipo de cadastramento. Então, muita gente vai acabar ficando de fora, né? Então, é bom se estar atento, né, a tudo isso. De qualquer forma, levando em consideração o aspecto do teatro de bonecos, o espectro de trabalho, né, para bonequeiros e pensando neste nicho, tivemos o projeto FAC Digital, que contemplou 1.940 projetos artísticos, 169 de teatro, 20 artistas usando o teatro de bonecos. Na Lei Aldir Blanc do RS, para teatro de bonecos. Montagem de teatro adulto, festival de apresentações, aí são apresentações variadas, né, de teatro de bonecos, enfim. Foram feitas webséries, foram feitas melhorias de infraestrutura, equipamento, ateliê, produtoras. Então, foi um ganho, né, para a área do teatro de bonecos, para as outras áreas também, teve, eu estou falando, claro, aqui artes visuais, fotografia e teatro de bonecos, que são as minhas áreas de trabalho como criadora, né? A gente também trabalha na Imagina, como eu já disse, em projetos de literatura, de música, né? Então, todas as áreas foram contempladas de alguma forma. Ouviu-se muitas reclamações, o sistema de projetos culturais, ele acaba sendo excludente, tem momentos em que a gente ganha, tem outros momentos em que a gente perde. A tentativa sempre é que, para quem ganhe, né, que faça um bom uso, faça uma boa prestação de contas, para que fomente a continuação desse tipo de fundo e de investimento público ou privado, né? Então, assim, o que eu gostaria e nós aqui da Imagina Conteúdo buscamos e acreditamos como um bom sistema de arte e cultura, né? Um aperfeiçoamento, sempre o suporte técnico e tecnológico, continuidade de ações educativas e formativas, investimento em resgate histórico e conservação de acervos, de locais, enfim, prédios, o que for. A organização e a boa gestão desses recursos de forma jurídica, de forma contábil, para que não se perca. E, como eu disse,
a preservação do financiamento das leis de incentivo. O que temos, né, agora? Uma mescla de tecnologia, um crescimento teórico e prático, artistas sensacionais, no caso, teatro de bonecos, belas dramaturgias, atuação e manipulação, conceitos, um público sempre interessado e muita paixão. Então, eu quero agradecer por esse tempo. Eu sou Yara Baumgarten, da Imagina Conteúdo Criativo. Vocês me encontram sempre por Yara Baumgarten nas redes sociais, a Imagina Conteúdo com o nome também Imagina Conteúdo. Eu agradeço muito. E em breve colocaremos mais um vídeo no nosso canal do YouTube, falando também sobre a criação de currículos artísticos para produtos e projetos culturais. Foi um prazer ter estado com vocês. Até mais.